Hoje é dia da gente fazer exercícios sobre o Teorema de Stokes. Para isso, a gente vai, então, relembrar o que diz o teorema. A gente vai considerar, então, K um subconjunto do R2. Esse subconjunto é um compacto, ou seja, fechado e limitado, com fronteira descrita por uma curva gama que é fechada, suave por partes e sem autointersecção. Ou seja, essa curva gama, esse gama minúsculo aqui, essa curva não faz lacinho, é uma curva simples. E vamos considerar sigma, que sai desse compacto do R2 e chega no R3, uma superfície parametrizada, injetora, e a normal em todo ponto que é determinada dessa forma não se anula, tá? Ou seja, o del sigma del V e o del sigma del U são vetores Li. A gente diz, então, que o bordo de uma superfície dessa, dado como sendo o gama maiúsculo, esse gama maiúsculo, que é a composição da sigma por uma gama minúscula, que é uma curva lá com trajetória no K, então esse gama maiúsculo vai estar orientado no sentido positivo em relação ao vetor normal unitário, esse, por exemplo, que a gente está pegando o versor dessa normal, né? Esse aqui é uma normal, esse n está como versor, a gente poderia ter pego menos esse n, também é um vetor normal unitário à superfície. Então, a gente vai dizer que essa gama maiúscula, que agora é uma curva no R3, ela vai estar orientada no sentido positivo se a gama ali lá no R2, que é trazida pela sigma, estiver orientada no sentido positivo. E a gente definiu essas coisas quando a gente fez o teorema de Green e tudo mais. Ok, então nessas condições, se F for um campo de classe C1 definido num aberto que contém essa nossa superfície S, então a integral de linha sobre o bordo do F, né, sobre o bordo do S, mas a integral de linha do F, é a integral de superfície do rotacional na direção da normal que a gente define pelo exercício. Vocês vão ver mais adiante como a gente define. Queria aqui mencionar para vocês que aqui a gente pode chamar essa integral no enunciado de algum exercício como sendo o trabalho ou como sendo a circulação. E essa integral aqui como sendo o fluxo do rotacional, tá? Então, se te perguntarem, fluxo do rotacional é essa integral que estão pedindo. E o trabalho que está acontecendo de uma ação de um campo de forças ou campo de velocidades, agindo sobre uma partícula que caminha na trajetória desse gama aqui, então é essa integral aqui, ou também a circulação. Bom, em geral, quando a gente está aplicando o teorema de Stokes, se te pedirem essa integral aqui, você faz essa. E se te pedirem essa integral, você faz essa. Quando você aplica o teorema de Stokes, ou de Gauss ou de Green, em geral, quando te pede um lado, você faz o outro, né? O nosso primeiro exercício pede o seguinte: verifique o teorema de Stokes calculando as duas integrais do enunciado. Ou seja, a gente tem que calcular a integral de linha e a de superfície e mostrar que elas dão o mesmo valor. Para que campo? Para esse campo aqui, dado F. E S vai ser o paraboloide, esse paraboloide aqui, né? Então, se a gente colocar aqui 0 no y, eu tenho z igual a x quadrado. Olha, z igual a x quadrado é o quê? É uma parábola em x aqui e o z aqui. Uma parábola mais ou menos assim, né? A mesma coisa aqui quando o x for 0, você vai ter uma parábola assim no plano Y, Z. Isso dá para você a noção
de como você desenhar o gráfico dessa superfície, né. Então você vai ter algo assim. Se isso aqui for o x, isso for o y, e esse aqui for o z, então você tem um paraboloide, que é um potinho que não para em pé aqui, né. Não, isso aqui não é pontilhada, isso aqui. E aí, esse paraboloide vai estar delimitado pelo plano z igual a zero e z igual a 1, tá? Então, começa aqui debaixo do plano xy, que é no z igual a zero, e vai até onde o z for 1 aqui, vai fazer a intersecção. Então, quando o z for 1, a gente vai colocar um 1 aqui, ó, e a intersecção do paraboloide com um plano aqui, suponho que você tem um plano aqui passando, e aqui no z igual a 1, a intersecção do plano com o paraboloide vai ser essa circunferência lá na altura z igual a 1, a circunferência x² mais y² igual a 1 aqui. Ele está pedindo para você considerar a normal que aponta para fora do paraboloide, tipo assim, né? Uma normal assim, ó. A normal do paraboloide, conforme a posição, a normal tá num lugar, né? Então, beleza. O teorema de Stokes diz que nas condições apropriadas, que são as condições que a gente está, essa igualdade vale. Então, a gente vai ver que o bordo do nosso paraboloide, esse paraboloide aqui, é aquela circunferência que eu desenhei para você. Vamos ver aqui numa figura mais bonitinha. Se esse plano aqui rosa for o z igual a 1, esse plano aqui é o z igual a 0, que é o plano xy, então a gente está considerando o paraboloide entre o verdinho, ou azul aqui, e o rosa. E a intersecção do rosa com o paraboloide vermelho está sendo essa circunferência que está aqui na altura z igual a 1. Vai lá atrás, pontilhadinho. Então, esse é o bordo. O bordo do quê? Desse potinho aqui, que vai desde lá de baixo no z igual a 0 até o z igual a 1. Ok? A gente vai calcular, então, cada uma dessas integrais. Essa integral de linha aqui e essa integral de superfície. E a gente espera que dê igual, né? Vai ter que dar igual, se a gente não errar em nenhuma conta. Vamos lá. Primeiro vamos fazer, então, o cálculo dessa integral de superfície, que, quando a gente calcula isso aí, a gente está calculando o fluxo do Roche. Então, a gente parametriza, precisa parametrizar o paraboloide, e uma parametrização interessante é essa daqui, onde o z é essa terceira coordenada, e esse z está dado como função de xy, certo? Então, essa nossa sigma, ela é um gráfico, né? E quando a gente tem uma parametrização que é dada por gráfico, a gente já sabe como é que fica normal. É uma receita de bolo. Então, a normal fica menos ΔG ΔX, menos ΔG ΔY e 1. No nosso caso, o G é isso aqui, né? x2 mais y2, então quando eu derivar em relação a x dá 2x, ponho menos aqui. Derivar em relação a y dá 2y, ponho menos aqui, e 1 nessa terceira coordenada aqui. Ok, então, essa normal que está aqui, olha, a gente tem que olhar, ela está apontando para fora ou para dentro do paraboloide? Porque o enunciado está pedindo para a gente calcular com a normal, com relação à normal que aponta para fora. A gente observa que por causa desse terceira coordenada aqui em Z, ser positiva, está apontando para dentro, né? A gente vai ter aqui o paraboloide, quando está para dentro, ela está assim com
a coordenada Z positiva. Quando está para fora do paraboloide, está com a coordenada Z negativa, tá? Então, sempre quando a gente faz essa conta, a gente tem que observar, a normal que está dando é a que eu quero ou eu vou pegar menos essa normal? Então, como essa está para dentro e o exercício está pedindo para fora, a gente vai pegar menos essa normal aí, tá? Então, a gente troca o sinal aqui, beleza? Tá bom, então, a gente está, então, com a nossa normal aqui, apontando para fora, né? Vocês percebem que aqui ela está indo para baixo aqui em relação a Z, o que nos dá indicativo de que a terceira coordenada, a coordenada em Z, tem que ser negativa, tá? Mas você consegue confirmar isso também de outras formas, colocando valores, olhando, por exemplo, no primeiro octante, quando você tem todo mundo positivo, como é que está essa normal, né? Então, tem várias formas de você observar. Ok. O nosso campo, ele é dado dessa forma, né? Você leva uma triplinha x, y, z em y menos x e 0 na terceira coordenada, e aí a gente calcula o ROT. O ROT desse campo, então, a gente está colocando aqui IJK, del x, del y, del z, e coloca as funções coordenadas do campo, cada uma aqui correspondente ao IJK. Faz essa conta, está dando 0, 0, menos 2. Ok. Vamos guardar esse valor. Vocês notem que esse valor do ROT está independendo dos valores de x, y, z, certo? Então, muda x, y, z, mas o ROT não muda. Vamos considerar o disco x2 mais y2 menor ou igual a 1, tá? Por quê? Porque quando a gente faz a integral de superfície e aplica a definição, a gente cai numa integral dupla no domínio da nossa parametrização sigma, ou uma região equivalente seria, que por isomorfismo você consegue mostrar, que tem mesma dimensão e são isomorfos, seria a sombrinha da nossa superfície, que é o paraboloide, que vai do plano z igual a 0 até o z igual a 1, a sombrinha sobre o plano XY, que seria esse disquinho aqui de raio 1 e centro na origem. Então tá, então a gente vai simplesmente trocar aqui na fórmula os valores das coisas que a gente já teve. Então o ROT, independente da sigma, ele está valendo 0,02, e a normal a gente vai pegar a eta. Lembra que a gente precisa pegar para fora, exterior. Então a nossa normal é essa, a gente faz essa conta, tá dando, então, aqui 2, e a gente sai com o 2 para fora, ficou com a integral dupla de 1 aqui, que é, então, a área do D, né? Então, qual é a área desse disquinho aqui? Π raio ao quadrado, o raio é 1, né? Então, tá ficando π vezes 2, 2. Tá bom, agora nós vamos calcular esse pedaço aqui, essa integral de linha. O bordo nosso é a intersecção, então, do paraboloide com o plano z igual a 1, que a gente já desenhou, e a gente sabe que é a circunferência, essa circunferência de centro 0 e raio 1 lá no z igual a 1. Então, pela regra da mão direita, né, é uma regra, porque agora a gente precisa pegar a orientação do nosso bordo, a orientação positiva do gama em relação à nossa normal eta, aqui, que aponta para fora, ela é horária, como na figura. Então, você fazendo a regra da mão direita, você vai observar que a normal vai ser para fora aqui, e a orientação da gama vai ser horária, tá? Então, a gente mantém essa orientação aqui, horária, que é como está pedindo. Então, a orientação do bordo
E a direção do nosso vetor normal, elas têm que casar, tá? Assim, a parametrização, então, para o gama no sentido horário, a gente pode pegar essa parametrização com seno, cosseno lá na altura 1, então, ó, esses dois aqui dão uma circunferência de raio 1, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, né? E esse 1 aqui na terceira coordenada está indicando que está lá na altura z igual a 1. E essa parametrização com seno primeiro e cosseno segundo dá no sentido horário. Se fosse com cosseno primeiro e seno segundo, seria no sentido anti-horário. Tá bom. Daí a gente, lembrando como é dado o campo, só para a gente não ficar voltando o slide, a gente monta essa integral de linha. Então vai ser de 0 a 2π no t, né? F composto com o gama de t pelo gama linha, né? O gama linha vai ser quem? Olha, seno, derivada de seno dá cosseno, derivada de cosseno dá menos seno, e derivada de 1 em relação a t dá 0. E a gente copia o gama aqui, ó, f de gama. E o que o f faz? O f faz isso aqui, ó. A segunda coordenada ele põe em primeiro lugar, a primeira ele põe em segundo, trocando de sinal, e aqui na terceira coordenada ele põe 0, é isso que a gente tem que fazer. Então vai ficar cosseno menos seno, e aqui tem que ficar 0, gente, 0. Tá? E essa conta, depois de vocês fazerem essa conta, dá 2π. Beleza? Ok. Outra solução. Agora vamos prestar atenção nessa outra solução. Eu quero que vocês prestem atenção nesse tipo de jeito de pensar, porque facilita a nossa conta. A gente observa que o nosso bordo, que é dado dessa forma, ele também é bordo de outra superfície que não é o paraboloide. Ele é bordo do círculo S1 lá no z igual a 1. Então, lá no z igual a 1, em vez de vocês pegarem o paraboloide com bordo esse aí, pega o círculo com o mesmo bordo. E daí a gente pode pegar uma parametrização que nem eu ensinei na aula para vocês do Teorema de Gauss. Vamos pegar uma parametrização que é o plano todo, e aí a gente vai delimitar o domínio da sigma 1 para esse disquinho que está aqui. Mas, em princípio, a gente pega o plano todo, delimita, então, o domínio, e isso entra na integral dupla, que parte da integral de superfície. Sempre que eu parametrizo uma superfície plana por plano, dá super bom, porque a normal é obtida de um jeito mais fácil, as contas saem de jeito mais fácil. Ok, eu vou então restringir o sigma 1 ao disquinho D1. Esse vai ser o meu domínio, tá? Então, eu estou tomando o plano todo, só que não. Só que eu estou restringindo ao disquinho, em vez de fazer uma parametrização de disquinho com cosseno e seno, que se eu tiver no meu campo coisas elevado a 2, 3, 4, 5, vocês vão ficar com uma confusão de integral para fazer. Então, vamos lá. A normal, para esse tipo de parametrização aqui, a gente vai ter facilmente, que é 0,01, né? Eu estou com esse plano aqui, ele está paralelo ao plano XY. Uma normal que a gente sabe que vai para fora é o 0,01, e uma normal aqui para baixo, né? Para cima e para baixo, desculpa. Para cima é 0,01 e para baixo 0,0 menos 1. Tá? Qual que nós vamos ter que tomar? Isso nós temos que observar, porque a gente não pode mudar a orientação da nossa gama. A gama, a gente precisa que ela fique no sentido
horário, porque a gente está herdando isso da normal do paraboloide. E a gente está fazendo um trambique, em vez de considerar o paraboloide, a gente está trocando de superfície, só que a gente precisa manter a orientação do gama maiúsculo como ele precisa ser pedido, como ele foi pedido no enunciado, senão a gente erra o exercício. Então, tá bom. Então, eu tenho essa normal aqui. Essa normal, em relação ao disquinho que está no Z igual a 1, está assim. Para essa normal, se a gente faz a regra da mão direita, a nossa gama está ok ou não? O que vocês acham? Ela não está ok. Então, nós vamos ter que tomar outra normal. Nós vamos considerar menos isso, para que a gente tenha a mesma orientação herdada, porque inicialmente foi falado que é para calcular em relação a normal exterior ao paraboloide. Fala, Márcia, mas o que você está fazendo? Eu estou trocando de superfície. Estou tirando o paraboloide, pegando uma superfície mais fácil, para eu ter contas mais fáceis. É isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? E isso a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente, na verdade, no fundo, está aplicando o Stokes 2 vezes. Então, vamos lá. Então, eu aplicando o Stokes 2 vezes, eu obtenho o seguinte. Inicialmente, a integral sobre o paraboloide pelo Stokes é a integral de linha sobre o bordo do paraboloide. Mas também é verdade que esse bordo do paraboloide é bordo também do disquinho lá em cima. Então, se eu aplico o Stokes mais uma vez, isso aqui é verdade, com uma normal apropriada, que mantém a orientação desse bordo boa para esse S e essa normal aqui, e para esse S1 e essa normal aqui. Rabisquei aqui. Ok? Beleza. Então, dessa integral de superfície, a gente vai ter a dupla, aqui vai ser o domínio da sigma 1, que é a sombrinha lá no plano XY, e a gente calcula o ROT, não pode esquecer que tem que compor com sigma 1 aqui, tá bom? E a gente pega a nossa normal, que precisamos tomar para que esse bordo aqui esteja no sentido horário. Ok, então nós vamos tomar, olha aqui, é o eta 1, que é 0,0 menos 1, portanto, aqui nós estamos tomando, né, fazendo assim. É capaz de eu estar fazendo para vocês espelhado, tá? Então, depois vocês fazem com a sua mão direita. E aqui o nosso ROT, ele independia da parametrização, ele é constante, né? E aí, calculando isso, dá 2π. Então, a gente chegou no mesmo resultado. O que foi legal aqui foi que a gente usou parametrização mais fácil, normal mais fácil, em vez de parametrização pelo gráfico, e tivemos que achar antes aquela normal com menos ΔG, ΔX, menos ΔG, ΔY e 1. Então, esse, no meu ponto de vista, é um jeito mais fácil de fazer. Vamos lá? Exercício 2. Calcule o trabalho realizado pelo campo de força, esse campo, quando uma partícula se move sob a influência desse campo de velocidades ao longo do bordo da parte da esfera, essa esfera, que tem centro na origem, Ra2, que está no primeiro octante, no sentido anti-horário, quando visto por cima. Olha, primeiro octante, x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0 e z maior ou igual a 0. E quando você está de drone olhando por cima, você olha o bordo desse pedaço de esfera
orientado no sentido anti-horário. É isso que está falando. Beleza, então vamos lá. A gente precisa calcular o que ele está pedindo aqui. Trabalho. Trabalho é essa integral de linha aqui no bordo. Tá? Então, considera S, essa parte da esfera, com x, y, z positivos, então está no primeiro octante. Depois você considera o gama como sendo o bordo da superfície, orientado positivamente quando visto de cima, que é no sentido anti-horário, tá? Quando você olha de cima com o seu drone, você vai ver que está no sentido anti-horário. E a normal, a S, ela tem que dar essa orientação para a gama. Então, você pode fazer então a regra da mão direita e você tem que escolher qual o normal que vai satisfazer isso. Tá bom, pelo teorema de Stokes, a gente sabe que essa igualdade vale. Então, em vez da gente calcular isso aqui, com um campo horroroso que foi dado lá no enunciado, que é esse campo aqui, olha, a gente vai preferir calcular outra integral, tá? Então, a gente, em vez de calcular isso aqui, a gente vai calcular essa integral de superfície. Então, a gente precisa calcular o ROT e definir quem é a normal que faz esse serviço aqui. Ok. Então, vamos só calcular essa integral. Vamos lá. A gente tem o campo aqui e a gente vai calcular o ROT. O ROT dele, calculando bonitinho, vai dar, vou colocar o 2 em evidência, y menos z e x. Tá? Então, esse ROT aqui, ele depende sim de x, y, z. Conforme você muda x, y, z, esse ROT muda. Tá? Considere a parametrização da esfera que está no primeiro octante, e é parametrização dada por gráfico, ou seja, ela é dada dessa forma. O z, a gente vai pôr o z da equação de esfera em evidência, e a gente tem isso aqui, tá? Em vez de tomar coordenadas esféricas para fazer esse tipo de parametrização, que ia ser muito pior. Beleza, então a gente vai restringir aqui pedacinho, a gente quer x positivo, y positivo, e lá no chão desse octante, em relação ao plano XY, eu quero o pedacinho que fica de disquinho com centro na origem e raio 2, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu trouxe para vocês umas figuras, então eu estou com esse pedaço aqui de esfera no primeiro octante, tá? Com eixo X aqui, eixo Y aqui e o Z aqui em cima. E quando eu viro isso aqui um pouquinho, olha, eu estou com ela para lá, eixo o X aqui, o Y vai lá no fundo e o Z aqui, tá? Então, eu estou com x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e z maior ou igual a zero, tá? Esse pedaço aqui que eu estou restringindo está lá no chão, ó. É esse pedaço aqui, ó, de circunferência de disquinho de raio 2, tá? Com x e y maior ou igual a zero. O x está fazendo o papel desse eixo aqui, ó, x. E o y está indo lá para trás, tá? Esse aqui, y. Beleza? Então, se a gente tomar o z dessa forma, a nossa parametrização é como o gráfico da G, e daí a gente sabe a normal, como que é. A normal a gente ganha de graça com esse jeito de calcular. Que, na verdade, então, eu sempre faço produto escalar, né? Do del sigma del x pelo del sigma, produto vetorial, desculpa. Do del sigma del x por del sigma del y, tá? Mas a gente já sabe que quando é dessa forma, vai dar esse resultado. Então, a gente só coloca aqui. Calculando, então, eu vou chegar a
x sobre raiz de 4 menos x2 menos y2, aqui y sobre raiz da mesma coisa e 1. Note que, então, essa normal aqui dá a orientação do bordo no sentido anti-horário, como pedido no enunciado. Então, lá no enunciado falou, se você tiver de drone e olhar por cima, é para você olhar o bordo no sentido anti-horário. Pensa que você está por cima e vai olhar o bordo no sentido anti-horário. Se a gente voltar um pouquinho nessas figuras, a gente teria uma situação assim, olha. O bordo, ele está fazendo aqui, ele vem até aqui, certo? Aqui, e depois ele vai aqui, ó. Se você está aqui em cima, olhando para baixo, e quer olhar no sentido anti-horário, então vai estar assim, certo? Esse aqui vai para lá, e esse aqui vem para cá, tá? Ok? Beleza. Então, essa normal assim, com o Z positivo, ela vai fazer exatamente essa situação. E aí, então, fica mais fácil da gente olhar. Se vocês conseguirem imaginar a superfície, é melhor. Desenhar também é muito bom, tá? Então, lembrando que o ROT é dado dessa forma, e a nossa parametrização é esse gráfico aqui, com domínio restrito a esse pedacinho aqui. Então, olha, o domínio a gente está usando aqui como sendo isomorfão a sombrinha da esfera no primeiro equitante, a sombra que ela faz no plano XY. Que então, o domínio da sigma lá no R2 seria algo assim, ó, se você tem o x e o y aqui, e aqui um círculo de raio 2, então aqui 2, 2, menos 2, e aqui embaixo menos 2, a gente está considerando só esse pedacinho aqui, certo? Então, só um quarto desse círculo aqui, porque é x positivo e y também positivo, tá? Então, vamos fazer só essa conta daqui, do ROT pela normal. E os dois têm que ser aplicados na nossa parametrização sigma, tá? Quando a gente aplica, então, o ROT na nossa parametrização sigma, a gente obtém 2, aqui y, né? Aqui o ROT composto com o sigma, como é xy, vai ficar y aqui, x aqui, e essa terceira coordenada troca de sinal e entra no segundo lugar, que é o que está acontecendo aqui, está entrando na segunda posição aqui. Trazemos a normal, que a gente já tinha calculado, quando a gente faz esse produto escalar, dá isso aqui. Isso aqui a gente vai levar para o próximo slide, para colocar como integrando da nossa integral dupla, que advém da integral de superfície. Então, a gente tem aqui a integral de superfície, por definição, é a dupla, lá no domínio da nossa parametrização. A gente tem, então, essa conta que a gente acabou de fazer, que a gente vai trazer aquele trambolho do slide anterior para cá, que é isso tudo, colocamos o 2 para fora da integral dupla, e aí vamos usar a transformação em coordenadas polares, e vai ficar essa coisa fofa aqui, né? Olha, lembrando aqui, a gente tem o raio de 0 a 2, e o θ está de 0 a π sobre 2, porque exatamente a gente está com aquele 1/4 de disquinho de raio 2, né? A gente está com esse pedaço aqui, ó. Então, o raio vai de 0 a 2 e o θ vai de 0, começa a contar aqui, né? Vai para lá, de 0 a π sobre 2. Esse aqui é o eixo x, e esse aqui é o eixo y. Tá?
E aí, beleza, dá uma coisa fofa de se fazer isso aqui. Não esqueçam do jacobiano, tá? Então, esse triozinho aqui é o nosso dx dy. Não esqueçam do jacobiano. Então, vocês vão ter um R3 aqui, quando multiplicar, tá? Dá para vocês chamarem isso aqui de U, e o R2 vocês isolam aqui, dá para vocês resolverem essa integral aqui, tá? Primeiro em R. Não esqueçam que esse R também multiplica aqui, esse R vai ficar um R quadrado, né, em evidência desse cosseno e desse seno aí, tá? Beleza, depois de algum trabalho, você chega em 16/3. Então, isso aqui é conta de cálculo de uma variável, né? Você faz uma integral, depois a outra, né? Essas integrais duplas, porque você faz a integral iterada. Outra solução. Agora nós vamos fazer de outro jeito, do jeito que eu gosto mais. Que é, nós vamos mudar a superfície. Nós vamos desconsiderar a nossa esfera e pegar outras superfícies. Vocês podem achar que eu vou piorar as coisas, mas eu vou mostrar que não. Considere, então, o que a gente tinha? A gente tinha S como a parte da esfera, essa esfera no primeiro octante. A gente tinha o bordo, que era orientado positivamente, ou seja, no sentido anti-horário, quando visto de cima do seu drone. E agora, nós vamos considerar as seguintes superfícies, que são as partes desses planos aqui, o plano verdinho, o laranja e o rosinha, vermelhinho, sei lá, que estão nos pedacinhos que fica como se fosse dentro dessa esfera. Então, olha, o laranjinha, eu vou restringir a esse pedaço aqui, ó. Tá? E esse, deixa eu ver aqui, eu tô com X, esse eixo X. Esse cara vai lá atrás, como eixo Y. E esse aqui é nosso Z. Então, esse nosso laranjinha está em YZ, que é esse S2. Então, esse é o laranja. O vermelhinho aqui é no plano XY, é o S1. E aí, está faltando esse verdinho aqui, que é esse terceiro, S3 aqui, no X com Z, ó. Então, eu vou pegar parametrização de plano e restringo o domínio do plano, tá? Da parametrização. Eu restringo o domínio da parametrização para esses pedacinhos que são 1/4 de disquinho. E daí eu vou conseguir coisas interessantes, porque olha, o que a gente tinha era, eu vou apagar aqui para a gente fazer o risquinho de novo. O bordo da minha esfera estava sendo esse pedaço aqui, certo? Depois esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, orientado como? Você olhando aqui com o seu drone, olhando para baixo, isso aqui estava para lá, porque você vai olhar no sentido anti-horário, quando você olhar de cima, tá? Então isso e aqui sobe. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Em vez de pegar essa superfície rosa-choque, a gente está trocando por esse pedaço laranja, esse pedaço mais vermelhinho aqui, e esse pedaço do plano verde que está aqui, que vão ter mesmo bordo. A união desses 3 pedaços de plano vão ter esse bordo em azulzinho aqui. Só que a gente tem que pegar as normais que mantêm esse bordo orientado dessa forma. E quais normais vão ser? Vai ser para cá ou para lá, né? Vai ser, por exemplo, do laranja, vai ser uma normal para cá ou vai ser uma normal para lá, né? Do vermelhinho, vai ser uma normal para cá ou vai ser uma normal para cá? E do verdinho, vai ser uma normal que vai para lá ou vai ser uma normal que vai para cá? É isso que a gente tem que ver, tá? Então vamos lá.
Cada SI, então, é parte do plano coordenado, de algum dos planos coordenados. E a superfície que a gente está montando agora, que é essa S0, então a nossa superfície é essa parte aqui, então, que é delimitada aqui, ó, por um pedaço da laranja. E depois essa parte aqui, que é uma parte do plano vermelhinho. E agora, no plano verde, esse pedaço aqui, ó. Eu junto esses 3 pedaços de plano e o bordo da união desses 3 pedaços de plano é o bordo daquela minha esfera roxa cheguei, tá? Beleza, precisamos considerar normais as superfícies, essas nossas inventadas, de modo que se preserve a orientação positiva requerida para a gama. Então, já mencionamos anteriormente que para superfícies planas paralelas aos eixos coordenados, podemos tomar parametrizações simples, como planos mesmo, e depois restringirmos os domínios das parametrizações. Assim, se tomarmos sigma1 como parametrização da S1, para ir indo de 1 até 3, como a seguir, vamos herdar vetores normais que são fáceis, que são advindos dessas parametrizações super específicas e super fáceis. Vamos ver. Então, eu vou considerar uma parametrização para S1 como sendo XY0, com esse domínio. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um plano. Estou pegando o plano XY em Z igual a 0. E depois eu vou cortar. Depois, a sigma 2, estou pegando um plano. E depois eu vou cortar, o domínio faz esse corte. E depois, a sigma 3 é o plano XZ em Y igual a 0. E eu estou cortando, vou cortar depois. Então, sempre fica mais fácil assim. Coloca planos, depois você recorta. Esse recorte vai ser feito na integral dupla, tá? Com isso, a gente tem umas normais muito fofas, que são essa 001, que é normal ao plano sigma 1, que é o plano XY, depois, de modo análogo, a N2 e a N3. Vocês vão perceber que cada uma dessas que estão, digamos que, para dentro da união dessas 3 superfícies, né? Então, essas 3 superfícies estão fazendo isso, né? Então, a gente está pegando normais que estão aqui para dentro. Elas preservam a orientação quando você olharia aquela pedacinho de esfera com o seu drone aqui em cima, tá? Pelo teorema de Stokes, a gente sabe que essa integral de linha sobre esse bordo aqui, esse bordo, sendo o bordo da nossa superfície que a gente formou, que é a nossa S0, que é a união daqueles 3 pedaços de plano, então, pelo Stokes, é verdade essa igualdade, dá essa integral de superfície. E aí, esse N0 aqui nessa notação, ele está saindo para fora dessa nossa superfície, que é a união de outros pedaços de superfície. Então, por outro lado, a gente sabe que pode escrever essa integral de superfície como soma de cada uma dessas integrais de superfície em relação a S1 e a sua N1, a S2 e a sua N2, e a S3 e a sua N3. Portanto, para a gente calcular isso aqui, basta calcularmos cada uma dessas integrais de superfícies. Vamos lá. A gente traz o nosso hot, que a gente já calculou. A nossa sigma 1 é o plano XY, onde depois a gente restringe, né, o domínio dela, mas a gente pega como plano. E aqui a N1 vai ser a normal que a gente precisa para dar a orientação da gama maiúscula, como a gente quer. Então, quando a gente monta essa integral de superfície aqui, vai dar
a integral dupla, e agora a gente está recortando para o nosso pedaço, que é 1/4 daquele disquinho, e vamos fazer aplicado aqui no sigma 1. Quem é o sigma 1? Nós vamos trazer esse pedaço aqui para cá, né? Então, olha, a gente tem esse pedaço aqui. E a gente aplica o hot nisso. O que que o hot faz? O hot vai... Eu vou poder colocar esse 2 para fora, que é esse 2 do hot, né? A primeira coordenada passa para o terceiro lugar aqui, a segunda passa para o primeiro, e a terceira troca de sinal e fica na segunda posição. Então, é isso aqui. Por isso que esse 0 aqui fica aqui, certo? Quando a gente faz essa conta aqui, esse produto escalar, a gente tem, então, 2 integral aqui de x, então ficou y/0, 0, 0/0, 0, mais x vezes 1, x. Vamos fazer agora mudança em coordenada polar. Vamos fazer no plano XY, o x CR cosseno de θ e o y CR seno de θ. Então, o raio varia de 0 a 2, e o θ varia de 0 a π/4, né? Porque a gente tem 1/4 de disquinho, né? A gente tem esse pedacinho aqui, ó. Se você pegar aqui o x e o y ali, como sendo o outro eixo, aqui um círculo de raio 2, então você vai pegar só esse pedacinho aqui de 0 a π/2. Quando você integrar isso, então você vai obter 16/3. E aí, analogamente, no outro nosso pedaço de plano, né? A gente vai colocar o plano aqui, YZ, que é no x igual a 0, né? Tá pegando uma normal adequada para o nosso gama. Voltamos com o hot aqui e vamos montar a integral de superfície. A integral de superfície, então, agora a gente, no lugar aqui, coloca sigma2, tá aqui, ó. Ela vem daqui. E aí o hot, ele traz a terceira coordenada para o segundo lugar aqui, troca de sinal, a primeira vai para cá, e a segunda vem para cá. Isso que o hot faz, esse 2 aqui vai para fora, esse 2 do hot aqui, ó, para fora da integral dupla. A gente faz esse produto escalar, vai dar y, e a gente faz mudança em coordenada polar, e aí o nosso y vai ser o plano YZ, eu vou fazer y como sendo R cosseno e o Z como sendo R seno, faço a mudança adequada da 16/3. E aí, finalmente, para o sigma3, quando a gente calcular a integral de superfície sobre a S3, a gente obtém, bom, eu estou aqui com o plano XZ, né? Quando eu fizer a mudança em coordenadas, não esqueçam aqui que tem esse menos E, tem esse menos que vai aparecer aqui, mas quando a gente fizer a mudança em coordenadas polares, eu vou chamar esse cara aqui de R cosseno θ e esse cara aqui de R seno θ. Então, eu vou ter essa integral, e depois, então, dá menos 16/3. Finalmente, então, eu tenho aqui somar todos esses valores que eu consegui, colocando aqui na minha integral, que é a união de todo mundo, né? Então, é a soma dessas integrais, que vai ficar 16/3 mais 16/3 menos 16/3, que fica só 16/3 e coincide com o valor quando a gente estava mexendo com o pedaço de esfera no primeiro octante, tá? Então, com isso, eu quis hoje, nessa aula, mostrar para vocês esse trambique de trocar uma superfície do Stokes por outras mais fáceis, tá? E assim a gente fica por aqui. Obrigada, pessoal. Tchau.